Davi era um homem segundo o coração de Deus, tá tudo certo, né? Glória a Deus. Tudo bem, gente? Paz do Senhor, como é bom estar aqui. Sempre que eu vou pregar nos lugares, eu falo que eu trago o abraço da minha família, mas hoje eu literalmente trago, porque ela está por aí com as crianças, deve estar assistindo no telão. Então, nossa família ama muito a família de vocês. É a primeira vez que a gente tem a chance de estar aqui na igreja da Bola de Neve da Zona Sul. E já tivemos algumas vezes na Barra, e que maravilha, né? Que igreja maravilhosa, né? E que presença de Deus maravilhosa nesse começo de ajuntamento, que é essa reunião do Bola Quer, que acaba emendando com o Recrio, os ministérios juntos, buscam de Deus esse derramar, e eu sei que Deus vai se derramar. Tudo bem, irmãozão? Vamos embora? Isso! Ninguém nem dá descanso, né? Glória a Deus! O culto é uma experiência viva e real com a glória de Deus. Deixa eu falar de novo, porque 2 pessoas depois da feijoada acordaram. Então, o culto é uma experiência com a glória de Deus. O que nos faz diferentes de onde nós habitamos, trabalhamos, vivemos, é a glória manifesta de Deus. E eu sei que nessa tarde Deus me trouxe aqui para ativar algo sobre a sua vida, para ativar algo sobre as nossas histórias. Eu quero que você abra comigo em Salmo capítulo 29. Eu vou ler a partir do versículo 1. Esse aí gosta do Salmo 29. Salmo 29, 1. Isso, vocês estão lendo na revista corrigida, revisada. Não, então muda para outra que eu tinha pedido essa, mas pode mudar para outra versão, que eu acho que vai estar mais próximo daquilo que eu fiz aqui. Pelo que eu vi de manhã, vocês estavam usando com o Felipe a ARA, não é isso? Então usa a ARA aí. Isso. Diz assim, Salmo 29, versículo 1. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Esse salmo é um convite. Só que no meio do convite ele faz uma afirmação. No versículo 3 ele diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Vamos orar, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em tua casa para adorar o teu nome. Nesse local, nesse momento, nesse ajuntamento santo, nós viemos aqui para ouvir a tua voz, para que a tua glória nos invada, para que a tua presença venha, Senhor, e tome as nossas vidas. E o que eu te peço nesta hora é: envolve-nos com o teu poder, com o teu sobrenatural. Vem sobre as nossas vidas, vai além daquilo que é carnal, daquilo que é sentimental, e fala de maneira espiritual conosco. Que nesta tarde nós possamos ser invadidos por algo grande que vem do trono. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, repreende tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, e tenha total e absoluta liberdade em nosso meio. Que não exista resistência para a tua glória, que não exista resistência para a tua presença. Levante uma de suas mãos. Espírito Santo, que todo aquele que tem sede possa ser saciado, que todo aquele que tem fome possa ser alimentado pela tua glória, pelo teu poder, pela tua presença. Eu gero de maneira espiritual o resultado dessa ministração. Vem sobre nós com a tua voz, vem sobre nós com a tua glória, vem sobre nós com o teu resplendor. Manifesta aqui a tua majestade, e o que o teu reino vem agora na terra como no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor e adore. Oh! Aplauda, 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 aplauda. Oh! Acima das águas, e acima das muitas águas, o salmista alerta que está a voz de Deus. Quando a Bíblia fala de águas, a Bíblia está se referindo a impossibilidades, a dificuldades, a obstáculos. E ele diz: acima de todas as impossibilidades, tempestades, acima de todas as dificuldades, há uma voz.
Estamos aqui com uma reunião que predominantemente temos profissionais da área da saúde. E se você não é da saúde física, da espiritual, você é com certeza. Então todos aqui estamos envolvidos na área da saúde. E como fazer diferença na área da saúde? E como fazer diferença quando alguém te procura pela tua formação e pela tua capacidade técnica de ajudar alguém fisicamente com suas dores, dúvidas ou dificuldades? E como ser diferente nesse meio? Como ser diferente nos hospitais que você trabalha, nos consultórios que você atende, nas clínicas que você faz expediente? Como ser diferente? Quem é da área da saúde aqui? Tem muitos. Quem já veio para o Recri? Quem estava passando, entrou, emendou o feriado mesmo e veio, aleluia. Deus vai falar contigo. Deixa eu falar de novo, Deus vai falar contigo. A glória de Deus vai nos visitar. É interessante notar qual é o maior transformador de atmosferas que existe. Deixa eu falar de novo. O maior transformador de atmosferas que existe. Para de tocar um pouquinho. Não que você está indo mal, mas para só um pouquinho. Olha lá, fica em silêncio. Toda atmosfera pode ser transformada através de um som. Toca uma música alegre. Não está feliz? Não precisa. Uma música de alegria, vai. Finge que está numa churrascaria, tocando. Isso. Muda para uma música triste agora, o que você acha? Isso é triste? Muda para uma música apaixonada. Você está tocando todas, só mais rápido ou devagar, é isso? O que está acontecendo? Eu sou baixista, aleluia. Vamos aplaudir você pelo nosso irmão aqui. Obrigado, viu? Dadas limitações técnicas, o meu exemplo não ficou tão ilustrativo, mas pode voltar a tocar. O fato é que o que rompeu com o silêncio da humanidade foi um som. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia. Não havia formato, não havia conteúdo. E de repente ouve-se um som. De repente uma voz bradou dizendo: haja luz. E houve luz. O que muda a atmosfera é um som produzido nos céus. O que muda a atmosfera que eu e você habitamos é o som. E eu estou afirmando sobre nós nessa tarde que um som novo vai brotar. Que um som novo vai brotar. Que do céu está vindo um som sobre a tua vida. Que do céu está vindo um som sobre a tua carreira. Que do céu está vindo um som sobre tua casa. Que do céu está vindo um som sobre cada área de sua existência. Senhor, Shabaraste, libera um som. Libera um novo som. Libera um novo som. Transforma a atmosfera. Vem com glória. Libera um som. Shabaraste, Kababaste. Libera um som sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar. Oh! Deus nos fez liberadores de sons. Salmo 89, versículo 15. Eu vou mencionando vários versículos, vocês vão pondo na tela aí. Bem-aventurado o povo que conhece o som, as vivas de júbilo. Bem-aventurado é o povo que conhece o som da festa, que anda na luz da tua face, Senhor, que se alegra no teu nome, que se alegra na tua presença, pois tu és a glória da sua força, pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Senhor é o nosso escudo, Santo de Israel, tu és o nosso rei. Eu estou lendo uma versão diferente, então nós vamos brincando aqui. Isso, ótimo. Bem-aventurado é o povo que conhece o som da festa, que conhece um som. Sabe o que eu vejo na sua carreira, sobre a sua vida? Profissionais da área da saúde, profissionais de todos os sentidos. Deus está nos fazendo uma geração que é capaz de brotar um som,
que é capaz de carregar um som, como Ele tem voz de muitas águas, como Ele tem voz acima das circunstâncias naturais e sobrenaturais. Esse Deus nos capacitou, nos dotou de uma capacidade que é a de produzir som, e eu vou chegar até lá. Ezequiel capítulo 43, abra lá comigo. Ezequiel 43, vamos ler. Vou correr aqui porque me deram apenas 3 horas de ministração, então vou terminar. No máximo vou estourar em 4 horas, estou brincando. Ezequiel 43, abra comigo. Se você está com a tua Bíblia física e não achou até agora, abra qualquer página e finge, ninguém percebe, lê no telão. Ezequiel 43, versículo 1. Então ele me levou à porta que dá para o Oriente. Sempre que a Bíblia está falando de porta ao Oriente, ela está me falando de coisas novas, porque no Oriente está o nascer do sol, está o nascer de um novo dia. Então ele me leva para a porta que leva para coisas novas. E quando eu olho para a porta de coisas novas, versículo 2: eis que a glória do Deus de Israel vinha lá do caminho do Oriente, vinha lá daquilo de onde nasce um novo dia, mas a glória vinha com uma forma. Comigo aí? A glória vinha com uma forma, e a sua forma era uma voz, como voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. Sempre que Deus vai iniciar um novo tempo, sempre que Deus me leva para a porta do Oriente, junto a essa porta há um som, há um novo som, há um novo som que preenche a atmosfera, que transforma a circunstância atual. Deus nos deu capacidade de produzir um som. Pense de maneira natural o que nos diferencia da maioria dos seres vivos. O fato de que nós, seres humanos, somos capazes de produzir sons que fazem sentido, alguns. Mas Ele nos dotou de inteligência e capacidade de expressar através de som aquilo que eu sinto ou as circunstâncias que eu vivo. Dificilmente você vai entrar em casa e o seu poodle vai começar a conversar contigo. Se fizer, repreenda ou grava, põe no YouTube, sei lá. Mas dificilmente você vai ver um animal que, apesar de inteligente, apesar de se comunicar de alguma forma, consiga expressar através de um som aquilo que sente, aquilo que vive. O ser humano consegue expressar através de palavras o que sente, as mulheres então muito mais. Ao uso de um som, você consegue preencher a atmosfera. Agora não vou nem ousar entrar no campo técnico da medicina, mas é óbvio que sem fôlego, sem respiração, você não consegue emitir som. Então o que ele faz no início de tudo, de acordo com Gênesis 2:7, eles vão pôr na tela. Quando ele forma o homem do pó da terra, ele sopra no homem um fôlego de vida. Ele sopra no homem o fôlego de existência, e o homem passa a ser uma alma que vive. Então o fôlego que eu tenho, o fôlego que você tem, não é produzido só por mim mesmo. Estão comigo aqui para dizer amém? Amém. Diga aleluia. Está com sono, fale glória a Deus. Ô Jesus, acorda-nos. Aleluia. Já vi que meu desafio é maior do que eu imaginava. Então ele sopra sobre nós um fôlego, e eu passo a ser a alma que vive. Mas será que acaba aí? Quem vive pela alma vive pelas inconstâncias emocionais. Um dia está feliz, um dia está triste. Um dia pensa que está cabeludo, outro dia pensa que está careca. Depois de hoje de manhã, que nosso amado líder do Bola Quer falou que está ficando careca, e eu olhei para ele e falei: isso é um ultraje. Você com essa cabeleira do Elvis Presley, falar para mim que você está ficando careca, eu faço o quê então? Se você está careca, misericórdia, já vou pegar um lustramóveis, passar e já era. Então, eu poderia continuar vivendo na alma, nas emoções, nas inconstâncias emocionais, no que eu acho de mim mesmo, ou do que eu acho que as pessoas pensam ao meu respeito, e eu poderia usar o meu fôlego assim, de maneira limitada. Mas ele deu um fôlego, e além de dar um fôlego, ele colocou um adicional nesse fôlego.
Em João capítulo 20, ao passar pela cruz, eu estou correndo para terminar a introdução. Ao passar pela cruz, Jesus Cristo se reúne com seus discípulos no versículo 21. E ele diz assim: a paz seja agora com vocês. Ele passou pela cruz, havia prometido a paz que o mundo não podia receber, e ele fala o primeiro paz do Senhor. A paz que eu prometi já está com vocês. Como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E presta atenção comigo aqui, versículo 22. Quando ele disse isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Antes, pode aplaudir o Senhor, você começou aí. Isso. Oh. Deus está levantando uma geração capaz de liberar um novo som. Eu só teria um destino, que era liberar o som da minha alma, do que eu acho ou deixo de achar. Mas porque ele passou pela cruz, ele repete a atitude do Pai. Como o Pai soprou sobre uma peça de barro, agora o Filho soprou sobre os filhos. E agora eu não ando só como alma que vive, mas eu ando como espírito vivificante. Eu ando como espírito que foi vivificado. Então o meu fôlego de vida, a voz que eu sei, que eu libero, o som que vem na atmosfera, é conduzido pelo Espírito de Deus, é conduzido pelo Espírito Santo. Sabe o que eu estou dizendo aqui? A direção que você precisa, a resposta que você precisa, o conselho que você quer ouvir. Comece a liberar um som na tua atmosfera. Comece a liberar um som na tua atmosfera. Eu estou chamando dos quatro cantos um som. Eu estou chamando dos quatro cantos um som. Abra os teus lábios e comece a falar com Deus. Libera um som ao teu Senhor. Libera um som ao teu Senhor. Libera um som ao teu Senhor. Vem com o teu som sobre nós, Deus. Oh! Oh! Eu não sei se você percebe que a atmosfera muda. Está comigo aqui ou não? Ou sou eu que estou viajando? Quando a gente começa a liberar um som. Agora Deus vai te dar uma capacidade. Porque esse som não tem que ser liberado só aqui. Esse som tem que ser liberado lá quando você estiver fazendo um canal. Lá quando você estiver fazendo uma prescrição. Esse som tem que ser liberado por onde você passar. Pastor, como que eu libero o som então? A pessoa entra no meu consultório e fala: estou com dor na perna. E você fala: não. Já te acham louco de maneira normal. Uma vez fui no UTI orar por um cara, contando um testemunho paralelo. E o menino estava com morte cerebral, o pai dele nervoso, querendo bater no pastor, porque ele estava indo à igreja e caiu de cabeça no meio fio, de skate, aquelas tragédias. E eu acabei o culto, me deram essa notícia, e a família estava preenchendo os documentos para a doação dos órgãos, e eu falei: espera só um minuto, já não vai mudar nada mesmo, vamos até lá. Aí eu entrei na UTI, a recepcionista da UTI não queria deixar, era depois do horário. Aí eu, sabe quando você é o dono da bola e apela? Eu apelei. Eu falei assim: ó, o destino natural dele, nem você nem eu podemos mudar, mas o eterno eu consigo. Você consegue? Ela: então pode subir, senhor, fica à vontade. Aí eu subi. Aí eu entrei na UTI. Eu falei: eu com esse louco. E a opção era liberar um som. E o cara que eu nunca tinha visto, a igreja sede tem muita gente, só que um menino de 17 anos, forte, só com a cabeça inchada. E eu baixei ali, e eu e um diácono que foi comigo, pela primeira vez entrando numa UTI, mais branco do que não sei o quê. Eu falei para ele: segura aí. A gente começou: Senhor, em nome de Jesus. Sabe quando você começa aquela oração protocolar? Tipo: oh Deus, Tu és sábio de tudo, nós Te louvamos, recebe em Teus braços. Você começa assim, para não se comprometer. Mas daqui a pouco, Deus começa a controlar o som. E aí eu começando a orar, e passou uma enfermeira ali, e eu comecei: aí ela, eu acho que lá no consciente dela pensava: quem é esse africano curandeiro que está falando esse dialeto? Aí eu comecei, aí foi, né? Controlando o som na UTI. E o monitor lá, sem atividade, daqui a pouco, pip. Aí eu: Vinícius, você está ouvindo a minha voz?
Se você estiver ouvindo a minha voz, pisca um dos olhos, cara. E o Vinícius, e o diácono, e eu, pisca um dos seus olhos. Se você está me ouvindo, eu repreendo o espírito de morte. Aí daqui a pouco o Vinícius, tá, abre e fecha o olho. Aí eu deito na maca do lado e... Calma, aí ele pá, pum. Aí eu fiquei em pânico. Aí passa uma enfermeira do meu lado, cheia de fé, cheia de autoridade, fala assim: não se anima não, isso aí são reflexos involuntários. Aí eu falei: tá provocando? Vem cá a senhora perto também. Eu falei: Vinícius, se você está ouvindo a minha voz, pisca 2 vezes agora. Aí ele, pá. Tecnicamente, eu não sou médico, nem dá para explicar como que um cara lá, num leito de morte, com morte, piscou 2 vezes. Eu falei: 3, sem as mãos. Tá, comecei a me achar. Aí, deixa eu resumir a história. 6 meses depois, eu tinha encontrado o pai dele na sala de espera do hospital. E o pai dele, ao fuçar o celular, achou um vídeo do filho. Pai, você tem que ir para a igreja. Estava aquele momento. E a família com os formulários para preencher, porque o cara estava morto. 6 meses depois, esse rapaz estava testemunhando ele, falando do meu lado num culto de quinta-feira. Deus quer te dar autoridade para liberar um novo som. Chegou um tempo de liberar um novo som. Chegou um tempo de liberar um novo som. Você é profissional da saúde, você tem toda a experiência necessária, toda a habilidade necessária e acadêmica para cuidar de uma situação, mas há momentos em que somente um novo som resolve, há momentos em que somente um novo som faz a diferença, onde as pessoas do teu lado entendem que há um som, que há uma liberação de som sobre a tua vida. Só que antes de liberar o som, você precisa encontrá-lo. E Deus te chamou aqui porque Ele quer te encontrar com o som. Há um som vindo do céu sobre ti. Há um som vindo do céu sobre ti. Há um som vindo do céu sobre a tua história. Rabacês. Deixa eu te falar de alguns personagens bíblicos que contaram um som. São 45, então vamos correr. A primeira manifestação do som é o som que acaba com o deserto. Êxodo capítulo 3 conta uma história interessante da vida de Moisés. Você deve conhecer a história de Moisés, ou já leu a respeito, ou viu o seriado da Record para entender um pouquinho, alguma coisa você fez. Mas Moisés, ele passou momentos difíceis, porque ele era hebreu, crescido numa família egípcia, que tentou defender um hebreu e teve que fugir para o deserto. Então no deserto ele não sabia se ele era egípcio, hebreu, ele não sabia quem ele era. Ele não sabia que identidade ele teria, que história ele teria em sua vida. Do conforto do palácio de Faraó, com todos os recursos disponíveis, de um quarto com PlayStation, Netflix, Nintendo Wii. Agora ele está no deserto, fugindo para não morrer. E no meio do deserto, da sua ausência de identidade, andando no deserto, em Êxodo capítulo 3, versículo 1, Moisés lá andando no deserto, apacentando o rebanho que nem dele era do sogro em Midian. Ele levou o rebanho lá para trás, lá do fundo do deserto. Mas ele chegou no monte de Deus. E quando ele chega no monte de Deus, aparece o anjo do Senhor em uma chama do meio de uma sarça. Arvorezinha lá, o bonsai, só para você ter na cabeça, pegando fogo. E a sarça ardia no fogo, porém não se consumia. Deixa eu falar de novo. A sarça ardia no fogo, porém não se consumia. Versículo 3, então ele disse: deixa eu lá ver que maravilha é essa. Por que a sarça não se queima? Agora presta atenção. O que acabou com o seu deserto? Versículo 4, no meio da sarça, quando ele olhou, o Senhor viu que ele se virara para ver. E o que o Senhor fez? Chamou do meio da sarça. Em outras palavras, o Senhor produziu um som. Ele olha para a sarça ardendo, mas não queimando. E lá do meio da sarça, pensa na voz, tipo Cid Moreira lendo Salmo 23. Moisés, sei lá, pensa. Um cara que achava que estava perdido no deserto,
De repente, do meio da sarça, uma voz o chama. E sabe o que essa voz estava dizendo? Moisés, vem cá, vamos fazer história junto. Vamos tirar a primeira selfie da história. Olhe para o primeiro espelho da história. Moisés, essa sarça é você. O fogo não consegue te consumir. As durezas do deserto não te consumiram. Moisés, vem olhar para a tua própria história. A primeira voz que vai te encontrar nesta tarde. E já uma glória de Deus aqui. O primeiro som que você vai ouvir é o som que te oferece uma nova caminhada, é o som que te oferece uma nova história, é o som que brada no meio do teu deserto emocional, é o som que brada no meio do teu deserto profissional. Há um som nesse lugar, há um som nesse lugar, há uma glória nesse lugar. Receba rabababacês, levanta os teus lábios, teba barabacês, abre os teus ouvidos, porque um som vai começar a bradar no teu deserto. Dê um brado ao Senhor e adoro nesse lugar. Mas sabe o que ele fala assim? Você conhece o texto, no versículo 5 ele fala: Moisés, a voz falando com ele, faz o seguinte, antes de chegar aqui, tira a sandália. O que é isso? Deus não gostou do modelo? O que ele mandou tirar a sandália? O que tem a ver com a história? Sabe o que ele estava falando figurativamente para Moisés? Moisés, como você caminhou até aqui não interessa, eu tenho uma caminhada nova. As decepções, as sujeiras, as dificuldades que carregavam-se nas suas sandálias até aqui, acabam aqui. Quando um som novo brada sobre a nossa história, a primeira coisa que ele faz é transformar as sandálias dos nossos pés. E aí ele transforma para Romanos 10, que diz que quão formosos são os pés daqueles que carregam um som. O que é trazer boas novas é emitir um som. Quão formosos são os pés. O que eu estou dizendo é: você veio nessa conferência não à toa, você veio neste lugar não à toa. Deus está transformando a tua história profissional, Deus está transformando a tua história ministerial. Um som no meio do deserto te anuncia que acabou o deserto. Um som no meio do deserto te anuncia: o deserto acabou. Se isso é contigo, dê um brado ao Senhor e aplauda aqui nesse lugar. Aplauda, 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 aplauda. Som. Toda a conquista do povo de Israel envolvia um som. Lá em Israel se desenvolveu essa cultura aqui, ó. Isso aqui não é do Sérgio Reis, do Pantanal, não, berrante. Pantanal só da nossa época. Isso aqui na cultura hebraica e judaica se chama shofar, eu sei que você sabe. E eu não vou arriscar tocar porque eu não sei. Mas quando você tocava o shofar, era o anúncio de um novo tempo. Vocês são estudantes da área da saúde, então vocês não são tão mortais como eu, que sou da área de humanas. Mas os alunos da minha sala, da área de humanas, tipo eu, estudavam na última aula na escola esperando o som. Eu era da turma que, faltando 20 minutos para acabar a aula, eu já estava com o material arrumado. Você não, estudante de medicina, você estava na primeira carteira, mas eu ficava arrumadinho lá, ó, esperando. E de sexta-feira de manhã, quando tocava um som, mas ninguém nos segurava. Os estudantes de medicina permaneciam, mas nós, meros mortais, saímos correndo. Em Israel era semelhante assim. Quando um som era tocado, era o anúncio: tocou o sinal. Tocou o sinal, vai começar um novo som. Tocou um sinal, vai começar um novo som. Se você entender isso de maneira profética nesta tarde, Deus está bradando do céu sobre a tua vida. O som que traz transição está vindo sobre ti. Levante uma de suas mãos, que o brado que vem do alto, que a voz de muitas águas comece a se manifestar. Voz que cala as dúvidas, voz que cala as incertezas. Há um som de Deus vindo sobre nós. Há um som que te leva para algo novo. Receba de Deus o tocar desta trombeta. Moisés se acostumou a ouvir sons.
de fugido no deserto, ele escuta um som e vai falar com o faraó. Você conhece a história? Lá na frente a história acontece. Não estou pregando sobre Moisés. E como ele estava acostumado a ouvir sons, ele sabia que os sons iniciavam novos tempos. Então o primeiro som que você vai ouvir acaba com o deserto. O segundo som te anuncia: chegou o tempo de transição, chegou o tempo de coisas novas. Em Êxodo capítulo 24, versículo 15, diz que a nuvem do Senhor cobriu o monte. Vou correr aqui. E Moisés subiu ao monte e a glória veio. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu o monte por 6 dias. E ao 7º dia, semelhança e paralelismo à criação, à plenitude de Deus, lá do meio da nuvem, uma voz chamou Moisés. Um som foi produzido. Moisés estava em cima do monte, a glória veio, 6 dias se passaram e nada aconteceu. Mas no 7º dia, no dia de coisas completas, na fase de plenitude de Deus, ele volta a escutar a mesma voz que um dia o chamou. E a voz diz: vem, vem Moisés. E a aparência da glória do Senhor era como um fogo que consome no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés entrou no meio da nuvem, subiu ao monte e ficou ali 40 dias e 40 noites. Sabe o que acontece quando ele desce? Ele tinha todos os planos arquitetônicos do tabernáculo. A segunda voz me mostra como vai ser a próxima fase. A segunda voz me traz estratégia para aquilo que eu não tinha estratégia. A segunda voz acaba com a escuridão de sonhos, de projetos e de planos. Há um som vindo sobre ti, há um som vindo sobre nós. Ele está abrindo uma nova janela sobre a tua vida. Escute no cume do monte uma voz dizendo: vem para minha glória, vem para minha presença, vem para minha glória. Eu vou te instruir o próximo passo, eu vou te dizer o que fazer. Chegou o tempo de ouvir essa voz. Dê um brado ao Senhor e adore. Então a primeira voz acaba com o deserto. A segunda voz mostra que um tempo de transição, de coisas novas chegaram. Que outro som eu posso ouvir? Ou que outro som eu vou anunciar no meio da batalha que é o dia a dia? A batalha que é a dedicação de vida, que um profissional da área da saúde escolhe viver. E só você sabe que batalha é essa. Porque as pessoas em dor não se preocupam com mais nada, elas querem resolver suas dores. Não é isso? Eu sou pastor, eu sei o que estou falando. Elas querem resolver suas dores. Elas se preocupam com a sua agenda, a sua rotina. Elas simplesmente querem ter algo solucionado. E agora, que a autoridade de produzir está sobre nós. Estão comigo aqui, igreja? Diga amém. Continua com sono, diga aleluia. Melhorou, só 2 agora. Vamos juntos, ou os outros dormiram mesmo. Juízes capítulo 7 fala sobre um momento de batalha difícil que um homem chamado Gideão atravessava. E eu quero te mostrar que componente o fez vencer a batalha. Juízes capítulo 7, versículo 16. Ele estava lutando contra um exército de número incontável. E ele tinha 300 homens à sua disposição. Um gigantesco exército de 300 caras. E ele dividiu 300 homens em 3 companhias. Faça as contas, 9 fora, tal. São 3 companhias de 100 caras. Colocou nas mãos de cada um deles o quê? O quê? Trombetas, está escrito aí? Trombetas, cântaros vazios e tochas. E a espada? Deus abençoe, aleluia. E a espada? Se precisar de algum atendimento, tem médicos aqui à disposição. E a espada? Quer dizer que você vai com 300 caras para uma guerra impossível de vencer? Não tem um estilingue, não tem uma espada, não tem uma R15, tem nada? Você vai com um vaso? Vai com uma tocha na mão? E vai com uma trombeta na outra? O que é isso? Vão colher flor? O que vocês estão fazendo? Gideão entendeu que ele tinha que fazer. Porque ele começa a dar uma instrução. Ele diz assim: olha para mim. Tudo que eu fizer vocês vão fazer. Quando nós chegarmos na extremidade do arraial, assim como eu fizer, vocês farão também. E olha o que anunciava a vitória. Está comigo aí, versículo 18. Quando eu tocar a trombeta, todos que estiverem comigo também tocarão.
quando eu tocar a trombeta, todos que estiverem comigo também tocarão. Todos que estiverem ao redor do arraial vão começar a gritar: eu vou pelo Senhor e por Gideão. Eu vou pelo Senhor e por Gideão. Gideão então chegou com os 100 homens que estavam com ele. Chegaram na extremidade do arraial e era o começo da vigília da noite, era noite. E eram muito pouco colocadas as guardas, só que era um exército gigantesco. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Estão comigo? Isso da outra pregação. Tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram 3 companhias as trombetas, quebraram os cântaros, seguraram com a mão esquerda as tochas e as direitas as trombetas. Estão comigo? Então lá vem eles, mão esquerda do relógio. Eles pegam com a mão esquerda, levantam uma tocha, e o cântaro cobria a tocha, e eles quebram o cântaro com a mão esquerda segurando uma tocha, e com a direita tocando uma trombeta. Tocha é o vaso que, de acordo com Jeremias, ele pode quebrar para fazer de novo. Mas na minha mão esquerda, a mão que representa a conexão com o meu coração, agora uma tocha acesa, agora uma glória, agora uma presença. E na minha destra, na mão que eu deveria ter uma espada para guerrear, na verdade a minha guerra é feita com um som. Então eu reúno do lado do arraial, e o que eu tenho nas minhas mãos é a glória de Deus. O vaso que já foi quebrado não são mais meus sonhos, não é mais a minha opinião. O vaso se quebrou, e quando ele se quebrou, a glória de Deus se manifestou. E agora eu toco uma trombeta para anunciar: chegou o tempo de um novo som sobre a minha vida. Então pode pensar comigo, igreja. Lá debaixo do arraial, no vale, está um exército numerosíssimo, e eles cercam o arraial 100 carinhas só de cada lado. Só que o som que eles produzem deve ter feito um eco no arraial, porque a técnica de guerra era: antes da guerra começar, eles mandavam esse fronte de batalha mesmo, que eram os caras que tocavam trombeta. E o som das 300 trombetas ao mesmo tempo, e dos vasos quebrando, e das tochas acesas, deve ter sido tão maravilhoso, que o exército se desesperou. Eles devem ter pensado: calma aí, se 300 caras estão tocando a trombeta com tanta força, imagina o exército que vem atrás. Mas não tinha exército atrás. Eles só deram um anúncio de guerra. E quando eles dão um anúncio de guerra, a Bíblia diz no versículo 21: e cada um ficou parado no seu lugar ao redor do arraial. E todo o exército passou a correr e gritando fugiu. Todo o exército passou a correr e gritando fugiu. Eu não sei se você está entendendo a autoridade que Deus está te dando nessa tarde. A autoridade que Deus está te dando nessa tarde. A próxima vez que você pisar num hospital, a próxima vez que você pisar numa clínica de trabalho, a próxima vez que você estiver no seu consultório, não faz. O que faz diferença não é só o teu conhecimento natural. O que faz diferença é o som que você carrega. É o som que você carrega. É o som que você carrega. Deus está te fazendo um propulsor de som. Deus está te fazendo um propulsor de som. Há um som vindo do céu sobre ti. Há um som vindo da atmosfera deste lugar, e este som não é natural, este som é sobrenatural. E onde você passa, esse som vem. Onde você passa, essa glória se manifesta. Onde você passa, os enfermos são curados, os cativos são libertos, os aprisionados são livres, porque você carrega um som. Porque você carrega um som. E esse som toca teus familiares, esse som toca a tua empresa, esse som toca o teu ministério. Há um som vindo sobre ti. Há um som. Se você for estudar a morte de cruz, era a morte mais cruel que existia. Porque, tecnicamente falando, a pessoa morria na cruz por asfixia. O tronco caía de tal forma para frente que os pulmões se apertavam um contra o outro, e a pessoa morria por falta de ar. Agora a Bíblia me afirma, e você já leu na palavra, que antes de entregar o Espírito, Jesus Cristo emitiu um som. Porque a Bíblia diz, bradando em alta voz, ele disse: Pai!
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai. E a Bíblia diz que o centurião, o cara que estava do lado da cruz, que vivia todo dia a crucificação, fala: calma aí, verdadeiramente esse cara aqui era diferente. Porque eu vejo isso todo dia, eu vejo os caras morrendo de falta de ar. Como que um cara que está morrendo de falta de ar grita? Como que ele dá um brado? Como que ele ainda tinha fôlego? Porque ele era o autor do fôlego de vida. Ele era o autor do fôlego que eu preciso. Ele era o autor do fôlego que eu preciso. O que ele estava fazendo era reproduzindo o momento da criação. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada, calma. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Vamos lá para os 3 elementos. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, acabei de citar Gênesis 1 no começo. Então sempre que o Pai, o Filho e o Espírito se unem, alguma coisa vai acontecer de sobrenatural. Então a Bíblia diz lá no começo que o Espírito estava sobre as águas, e o Pai disse: haja luz. Tudo bem, o Pai e o Espírito eu já entendi, eles estão lá. Nós vamos estudar com mais calma depois em casa, que os seres estelares, Sol, Lua e estrelas, só foram criados depois do 4º dia. E como que ele disse: haja luz e houve luz? Quem era essa luz? Estão comigo aqui ou não, igreja? Por que será que João capítulo 1 diz que nós vimos a sua glória? Glória como Filho único do Pai. Sabe o que ele estava fazendo? Eu estou em cima da cruz. Eu estou em cima da cruz, e a luz que o mundo precisa agora vai reluzir. A luz que o mundo precisa agora vai reluzir. Espírito que me acompanhava enquanto eu estava na terra, Pai, nas tuas mãos eu entrego esse Espírito. Nas tuas mãos eu entrego esse Espírito. Para quê? Para que o Senhor possa derramar de volta desse Espírito que eu prometi sobre a humanidade. Para que o som que eu posso produzir aqui na cruz possa ser produzido por filhos e filhas que entregarem suas vidas a mim. Eu e você temos um componente que o mundo não tem. Eu e você somos carregadores de um som. Levante suas mãos aqui. Comece a carregar um som. Comece a carregar um som. Comece a carregar um som. Há um som. Há um som nesse lugar. Há um som nessa atmosfera. Profissionais da área da saúde, empreendedores que aqui estão, chegou o tempo de liberar um som. Chegou o tempo de liberar um som. Aí Jesus Cristo passa na terra, não podendo liberar esse som, porque Levítico fala que se a pessoa se auto-intitulasse Messias, ela morreria pedradas. Não dá tempo de pregar sobre isso. Então ele nunca falava ser o Messias. Todo mundo falava: você é o Filho de Deus? Tu dizes, você sabe. Ele não assumia, porque ele não podia blasfemar a lei. Estão comigo? O único momento que isso é reconhecido de maneira clara é quando Pedro fala: calma aí, você é o Filho de Deus. Ele fala: não, então não foi carne que te revelou, não, foi meu Pai, porque isso é segredo. Lembra comigo? Satanás, que não é onisciente, não sabe todas as coisas, tentava matar por amostragem. Nascia muito menino hebreu, mata todo mundo, que pelo menos vão matar o Messias em algum deles. Aconteceu na geração de Moisés, aconteceu na geração de Jesus Cristo. Ele entra em Jerusalém, o povo começa a gritar: Hosana, o que vem em nome do Senhor, Hosana. O povo começou a reconhecer, ficou quase que, só que era um segredo. E lá em cima da cruz, agora ele brada: agora eu posso bradar, porque da cruz ninguém vai conseguir me tirar. Pai, eu sou o filho que a humanidade esperava. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu gero um som na cruz que vai ecoar para a humanidade. E o que eu tenho a ver com isso? Eu quero ousar terminar essa pregação dessa tarde. E sempre que um pastor fala terminar, tem mais 40 minutos, irmãos, fiquem tranquilos. Não estou brincando, vou terminar mesmo que eu estou. Aleluia. 2, 3, 4, mais um a gente vai. Glória a Deus. A terra de novo tinha ficado sem forma e vazia. Porque aquele que passou curando, aquele que passou transformando, aquele que passou libertando, morreu na cruz. Acabou o seu som. E Atos capítulo 1, versículo 4 diz que quando Jesus estava lá junto, ou os discípulos reunidos, Jesus ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Atos capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim: lembrem-se, versículo 5 de Atos 1. Na verdade, João batizou vocês com água, mas vocês vão ser batizados no Espírito. Deixa eu falar de novo, vocês vão ser batizados no Espírito.
Deixa eu falar de novo. Vocês vão ser batizados no Espírito dentro de poucos dias. Versículo 8: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e então vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Dá para ir um pouco mais profundo aqui, igreja? Aleluia, 2, 3, então vamos profundo. Tudo que Jesus Cristo fez foi continuar a história que o homem não pôde completar. Noé, quando o dilúvio acaba, dá tempo de ir profundo aqui ou não? Noé, quando o dilúvio acaba, solta uma pombinha. Lembra comigo? E a pombinha vai embora e some, porque não havia onde essa pombinha pousar. Quando ele é batizado nas águas, quando ele passa pelas águas do dilúvio, o céu se abre e a pombinha aparece. E ele completa a obra que começou lá em Noé. Ele está dizendo: a arca verdadeira, onde a pombinha pode pousar, chegou, apareceu. E lá na cruz ele dá um brado. Lá na cruz ele libera um som. E agora? Ficou só esse som lá, ecoando lá: pai, 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 pai. Pai, não. O brado que ele deu na cruz tinha um sentido. Se ele fosse marqueteiro, em cima da cruz ele falaria: 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial. Não. Ele sabia que o que ele falasse na cruz ia ecoar para a eternidade. E ele escolhe falar essa frase: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o Espírito. Nas tuas mãos agora está o Espírito. Faça com o Espírito aquilo que o Senhor quiser. E agora eu quero terminar pregando um texto que você sempre escutou e eu também. E eu quero te ousar mostrar uma novidade nesse texto. Amém ou não? Vamos para essa ousadia? Você lembra comigo que os apóstolos estão reunidos? Você lembra comigo como o Espírito Santo se manifestou? Os apóstolos estão reunidos numa sala. E a Bíblia diz que de repente vem do céu o quê? Não põe na tela não. Vem do quê? Um vento impetuoso, não é isso? Vamos por lá, Atos capítulo 1. Atos capítulo 2, perdão, versículo 1. Acts 2:1. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente, o que veio do céu, gente? Ah, não era vento? Estão comigo aqui? De repente veio do céu um som. De repente veio do céu um som como de um vento. Pastor, o que é isso? Não entendi. O som e o vento eram um anúncio do que ia acontecer. Sabe o que eu quero que você entenda? Quando você caminha por onde caminha, com os teus lábios fechados, você carrega um som. Sem abrir a tua boca, você carrega um som. Há um som de um exército que te acompanha. Há um som que vem do céu sobre ti. O que eu estou dizendo é que de repente você vai perceber que do céu virá um som. De repente do céu virá um som. De repente do céu virá um som como de um vento impetuoso que encheu a casa em que estavam assentados. O que esse som fazia, igreja? Você está imaginando que foi o momento mais pentecoste da história? Que veio um vento e aí Pedro saiu cheio, e aí todo mundo, não. Será que a gente está lendo direito esse texto? Festa de Pentecostes era uma festa anual que reunia todos os judeus de todas as regiões em Jerusalém. Então tinha judeu vindo da Grécia, tinha judeu vindo da parte da Itália, tinha judeu. Não só os judeus de Israel. Estão comigo ou não? Lembra comigo a promessa de Jesus Cristo a eles? O Espírito vai vir sobre vocês e vocês vão ser testemunhas em Judeia, Samaria e confins da terra. Judeia, Samaria e confins da terra. Só que não tinha Air Israel, transporte em Jerusalém, para que o cara subisse no avião aqui e fosse lá do outro lado da terra pregar. Então sabe o que Deus fez? Eu vou trazer todos os judeus de todas as partes para vocês. E aí que está o grande milagre. Sabe o que acontece quando o som brada e quando o vento se manifesta? Desceu sobre eles, versículo 3. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E essas línguas pousaram sobre cada um deles. E talvez até hoje você está pensando: isso é o dom de falar em línguas. Não tem nada a ver. Não é isso que a Bíblia está dizendo.
Porque a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, tradução original, outros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Como a Bíblia é uma continuidade daquilo que o homem não completou. Lá em Gênesis, o homem quis construir para si uma torre chamada Babel, e lá Deus confundiu as línguas e tirou as línguas dos homens. Nesta hora em Pentecostes, Ele está restituindo Ele está restituindo as línguas. E sabe o que Ele está dizendo? Eu jamais vou te dar uma missão de pregar para as nações se eu não for te dar a capacidade de pregar a elas. Então faz o seguinte: vocês que são pescadores, vocês que são iletrados, vocês que não têm cultura, que nunca sentaram um dia num banco acadêmico, vocês vão sair dessa sala falando outras línguas, e ninguém vai entender. Ninguém vai entender que curso de idiomas expresso foi esse que vocês fizeram. E a Bíblia diz que o queixo de todo mundo cai, porque quando eles saem dali, todo mundo fala: calma aí, o que é esse cara aqui que eu sei que é um chucro, um Shrek? O que é esse cara aqui que eu sei que é um pescador? Como que ele está falando o meu idioma? Então vamos terminar aqui com chave de ouro. Sabe o que o vento traz? Conhecimento. E lá no mercado de trabalho, sabe como eu sou respeitado e conhecido? Com um conhecimento que é sobrenatural. Então quando o som vier sobre você, ele te destaca. Você passa a ser um médico referência na área da medicina. Você passa a ser um enfermeiro referência na tua área de enfermagem. Você passa a ser um profissional que é referência, porque o som bradou sobre a tua vida. E esse som vai trazer o conhecimento que você precisa. Esse som vai trazer a sabedoria que você precisa. Há sobre ti um som vindo nesta tarde. Há sobre nós um som brotando nesta tarde. Um novo som está começando a brotar. Se prepare, porque um som está vindo sobre nós. Um som está vindo sobre nós. Um som está vindo sobre nós. Levante suas mãos e peça esse som. Levante suas mãos e peça esse som. Levante suas mãos e peça este som. Oh! Oh! Deixa eu dizer algo a você aqui. Pode ficar em pé, se ficou em pé, pode ficar em pé, que agora é mover mesmo. O Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra grega para som é a palavra ecos, que você conhece. Eco significa um som de grande propulsão no grego, mas também significa, segura aí comigo, o bramido das ondas do mar. Você que é aqui do Rio sabe muito mais do que eu que moro em Brasília, que o mar mais perto é no Google. Você sabe o bramido das ondas como eles são. Você sabe o som avassalador que são as ondas, que é impossível segurar. Será então, igreja, que é por isso que em Abacuque capítulo 2, se você não achou Ezequiel, nem tente Abacuque. Abacuque capítulo 2. Será que é por isso que em Abacuque capítulo 2, versículo 14, a Bíblia está dizendo assim: então a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como o bramido das ondas do mar. E eu vou te explicar esse versículo, eu vou terminar nele, prometo. Por que a Bíblia não fala, então a terra vai se encher da glória do Senhor? É a mesma coisa, não é? Por que a terra vai se encher da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar? Por que ele fala conhecimento da glória? Conhecimento da glória é diferente do que só glória. Conhecimento no original hebraico, então agora do Antigo Testamento, está comigo aqui ou não? A tradução é reação ou contra-ataque. Não, você não entendeu, eu vou explicar em português. A Bíblia está dizendo assim: depois de um período de ataque, depois de um período de pressão, depois de um período de lutas, você vai aguentando acuado, você vai aguentando acuado, você vai aguentando acuado, até que um tempo a glória contra-ataca, até que um tempo a glória reage, até que um tempo a tua resposta é a glória. Geração eleita do Senhor, levante suas mãos, fique em pé no seu lugar. O que eu estou dizendo a você é: a tua resposta, o teu contra-ataque é o som que você é capaz de produzir com a glória de Deus. Levante suas mãos. Um som está vindo sobre nós. Um som está vindo sobre nós.